Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia para meditarmos nesse momento, no livro de Josué, capítulo 1. Vou te convidar a ficar em pé, para em reverência lermos essa santa palavra. Josué, capítulo 1. Uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Um direcionamento da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Capítulo 1, a partir do verso 1. O Senhor vai dizer assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto deste Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, exaltamos a Ti, engrandecemos o Teu santo nome, porque reconhecemos que só Tu és Deus. Só Tu és Deus no céu, na terra e também nas nossas vidas, porque viemos à Tua casa nessa noite para render ao Senhor a adoração, e adoramos aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tudo governa e que tudo dirige, e que também é o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso Deus forte. Meu Deus, obrigado pelo privilégio de podermos meditar na Tua santa palavra. E eu lhe peço que o Teu Espírito Santo comunique ela agora de uma maneira pessoal a cada um de nós, a cada um dos meus irmãos aqui. Fala de uma maneira pessoal. O Senhor conhece as necessidades, os desafios, os sonhos, também, meu Deus, as lágrimas às vezes no coração, meu Deus, e o Senhor que tudo sonda e tudo vê. Eu lhe peço que nessa noite fale de uma maneira poderosa, fale e cale nos corações a palavra do Senhor nessa noite. Dá-me graça para transmitir essa mensagem. Eu dependo inteiramente de Ti, Espírito Santo, e que essa seja uma noite, meu Deus, de se levantar, ó Deus, e caminhar. Levantar e caminhar para um ano de vitória, que pela fé eu tenho certeza que o Senhor tem reservado para cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu querido? Todos nós temos sonhos, todos nós planejamos, todos nós olhamos para frente e desejamos coisas, e sonhamos em progredir, em alcançar, em evoluir, em melhorar, em experimentar coisas novas nas diversas áreas da vida. Na área profissional, você tem os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Eu tenho certeza que você já planejou algumas coisas para este ano e tem apresentado diante do Senhor e tem clamado, e isso é bom e isso está certo, porque é dessa maneira, é planejando e orando é que vamos tendo vitória na vida. Na área profissional, eu tenho certeza que você fez planos. Na área de relacionamentos também eu tenho certeza que você tem planos. Alguns têm o sonho e o projeto de namorar, começar a namorar. Outros de casar, de mudar de fase,
de iniciar agora a vida a dois, estão sonhando com isso. Outros têm projetos na área de relacionamento, de uns de casar e outros de verem o seu casamento restaurado, porque às vezes não está tão bem, as coisas não estão indo bem dentro do lar, seja com o marido e a esposa, ou às vezes na família, no relacionamento com os filhos, as coisas não estão bem ajustadas, deseja melhorar, sonhos, planos na área de finanças, desejando sair de, às vezes, uma situação de aperto, de mudar uma chave na vida, de começar um negócio novo, sabe? Planos de construir algo, tirar do fundo, às vezes, do baú, um projeto que já está guardado há algum tempo e que você está sonhando, planejando. Sonhos na área espiritual, de falar, de pensar consigo mesmo: Deus, eu quero te conhecer mais. Deus, eu quero experimentar coisas do Senhor que eu ainda não vi. Deus, eu quero ler a Tua palavra por inteiro este ano. Eu nunca li a Bíblia toda e eu quero ler a Bíblia toda este ano. Sabe, sonhos, queridos, todos nós temos sonhos. E na busca de concretizar cada um destes sonhos, nas diversas áreas da vida, nós, sem dúvida, enfrentamos dificuldades, barreiras, problemas, coisas que nos afligem, coisas que se levantam, obstáculos que vão se levantando e que precisam de ser superados para termos vitória. E uma coisa é certa: não há vitória sem luta. Para ninguém, em nenhuma das áreas da vida, não há vitória sem luta. Se você quer ter um casamento melhor, você tem que lutar por isso, você tem que suar por isso, você tem que tratar a esposa melhor, o marido melhor, você tem que criar situações para sair daquela rotina, você tem que fazer coisas novas, seja nas outras áreas de todas essas que eu mencionei aqui. Sempre haverá obstáculos, sempre haverá barreiras, sempre haverá dificuldades. Não há vitória sem luta. Às vezes nós olhamos e imaginamos que que um tapete vermelho vai se estender diante de nós e nós desejamos passar por ele e de uma maneira suave obter vitórias e ter tudo de uma maneira fácil. Mas não é assim. Nós sabemos disso. A vida, ela é batalha em batalha, ela é de peleja em peleja. O que diferencia uma pessoa que constrói uma família abençoada, uma pessoa que constrói uma carreira profissional, uma pessoa que desenvolve relacionamentos, não é o QI, não é às vezes a capacidade de se expressar, não é formação acadêmica, não, querido, é simplesmente a capacidade de superar as adversidades da vida, porque todas elas batem na nossa porta. Todas elas batem na nossa porta em todas as áreas. Então é a capacidade de resiliência e de superar os obstáculos que vão se levantando, é que com isso nós vamos construindo uma vida de vitória pela graça do Senhor nas diversas áreas da nossa vida. E superar as adversidades implica em agir. Implica em descruzar os braços, implica em se levantar, se posicionar, olhar para frente, levantar a cabeça e dizer: eu vou fazer, eu vou agir. Tempo de agir, hora de agir, recomeçar, caminhar de novo, se levantar. E foi justamente isso que aconteceu nesse contexto aqui que nós lemos de Josué capítulo 1 com o povo de Deus. Foi justamente isso. O povo estava nesse momento aqui, vivendo um momento de um dilema muito grande. Haviam caminhado já 40 anos no deserto, sob a liderança e a condução de Moisés, e experimentaram vitórias, mas também experimentaram fracassos, experimentaram problemas e dificuldades. E nesse momento aqui, Moisés havia morrido. O grande líder do povo, através daquele homem que falava face a face com Deus, aquele que foi o único homem da face da terra que conversava face a face com Deus, o homem que foi usado por Deus de uma maneira poderosa, com sinais e prodígios, aquele grande líder havia morrido, um tempo difícil, e esse povo já cansado pela caminhada, agora mais com esse grande problema, porque o líder havia morrido. Que má notícia nesse momento. E passado o tempo do luto, Deus agora aparece a Josué e vem trazer essa palavra profética, vem trazer essa palavra de ânimo. E ele começa dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
acabou essa fase, mudou de fase. Chegou agora, Josué, um novo tempo. Moisés subiu ao monte e Moisés, meu servo, é morto. Agora vai se iniciar um novo tempo, uma nova caminhada, um novo momento, um novo ciclo. Alguns ciclos na nossa vida, querido, entenda isso, ele começa e ele vai se fechar. Nós, por vezes, não gostamos quando alguns ciclos se fecham, porque tudo aquilo que é novo traz incerteza, e a incerteza, ela aflige o nosso coração. Seja uma mudança de emprego, seja uma mudança de função dentro da própria empresa, gera uma apreensão, seja uma mudança de casa, uma mudança de cidade, seja qualquer tipo de mudança, ela traz insegurança, ela traz incerteza por vezes, e repito, a incerteza, ela nos aflige, e aqui era um tempo de recomeço, um novo recomeço, e o recomeço, sem dúvida, ele é uma das grandes estratégias de Deus para a nossa vida. Que seríamos nós se não pudéssemos recomeçar? Que seríamos de nós se não pudéssemos levantar dos nossos fracassos, das nossas dificuldades? Que seríamos de nós, sabe? O próprio Deus é um Deus de misericórdia, e é aquele que nos ajuda e que nos levanta na hora que estamos fracos, é aquele que quando enfrentamos os obstáculos, que por vezes obstáculos que nos param, é aquele que nos encoraja, que nos pega pela mão e que nos coloca de pé e que nos ajuda a prosseguir na caminhada da vida. A possibilidade do recomeço é uma grande bênção de Deus para as nossas vidas. É uma grande bênção e percebemos o recomeço de uma maneira muito clara quando temos que nos levantar de um grande fracasso. Por exemplo, uma reprovação no vestibular, uma reprovação num concurso público e que agora vai ter que começar toda a caminhada de estudo novamente, quando temos que, às vezes, levantar de uma falência, quando os negócios houve um momento de derrocada e agora a empresa precisa de fechar ou precisa de começar um novo negócio, quando aquilo não está bom, a situação não está boa. Às vezes um ciclo de um namoro que precisa de ser encerrado e que se encerrou e que agora a vida vai seguir para frente. Às vezes é um luto, um momento de luto, uma dor, um vazio no coração muito grande que agora é hora de se reerguer para agir, é hora de agir, é hora de começar de novo, é hora de prosseguir na caminhada da vida. Tem uma vida ainda a ser vivida. Percebemos o recomeço de uma maneira muito clara nesses momentos da vida. E talvez esse seja o seu contexto aqui hoje. Às vezes está num momento de luto, às vezes chorando um luto, às vezes enfrentando uma grande angústia no seu coração, na sua alma, tenha passado por muitos revés na sua vida, ou esteja enfrentando agora um momento de um revés muito grande na sua vida, e que só Deus e você que sabe como é que está seu coração, o aperto que está dentro do seu coração, um dissabor, um problema profissional, um problema pessoal com alguém, está enfrentando um desajuste de relacionamento muito grande, uma dor na alma que tem inquietado você e que às vezes em razão do fracasso de um sonho, algo que você estava planejando tanto, desejando tanto, e que esse castelo, como um castelo de areia, veio a onda do mar e desfez tudo, assim, tão de repente. Tanto trabalho, tanto empenho, e de repente tudo é levado. De repente hoje seja o seu contexto, seja esse. Mas você está vivo. Dá uma respirada funda aí. Tem vida aí ainda. Tem ar dentro desses pulmões ainda, querido. Tem vida para poder ser vivida. Sabe, a gente só está começando um ano. As páginas do ano de 2025 só estão começando. Há um livro inteiro para poder ser escrito, que eu e você não sabemos até quando vamos escrevê-lo. A nossa expectativa é que as páginas cheguem até a data do dia 31 de dezembro. Mas pode ser que eu não chegue até lá e nem você. Mas Deus é que tudo sabe, que tudo conhece, mas na ordem natural das coisas, tem um ano inteiro para poder ser vivido, tem muita coisa para poder ser escrita. É hora de agir, é hora de agir, é hora de sacudir a poeira, é hora de se levantar novamente, é hora realmente de olhar para frente e falar: Deus, não está fácil, mas com o Senhor eu tenho vitória, com o Senhor eu posso olhar para frente e crer
que o Senhor é o Deus de milagre, que o Senhor faz milagres, que o Senhor opera no sobrenatural, que o Senhor reconstrói aquilo que eu não posso fazer. E é justamente essa palavra que eu quero trazer para o seu coração nessa noite, com base no contexto que esse povo viveu aqui. E Deus, como eu disse, aparece a Josué aqui, logo no verso 2, ele vem dizer: Moisés, meu servo, é morto. E Deus dá uma ordem a Josué: levante-se, levante-se. Ei, Josué, chega, acabou o tempo de ficar parado, porque o povo estava parado aqui em um momento de luto. Eles ficaram 30 dias, lá em Deuteronômio capítulo 34, verso 8, diz isso: o povo durante 30 dias chorou a morte de Moisés. E aqui Deus aparece a Josué e vem dizer: chega de chorar, é hora de agir, é hora de levantar. Levante-se, Josué. Está na hora de encarar a vida, está na hora de olhar para frente e caminhar, está na hora dos passos serem firmados, porque há uma vida a ser vivida, há pelejas a serem pelejadas e há vitórias a serem conquistadas, Josué. Esse é o momento, agora é hora de agir. E Deus está falando isso para você nessa noite, é hora de agir. Chega de ficar sentado, chega de ficar de braço cruzado, chega de ficar pensando, chega de ficar chorando. Entenda isso, querido. Deus, Ele respeita até o nosso luto. Deus é um Deus que nos ama tanto que Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece a nossa fragilidade e Ele respeita o nosso luto. Mas chega uma hora que Ele precisa falar para a gente: chega de chorar, é hora de levantar. Não é hora de chega de ficar de braço cruzado. De braço cruzado, ninguém vence peleja. Deitado, sentado, ninguém conquista a vitória. A vitória vem pela luta, a vitória vem pelo agir. É um novo tempo agora. Agora é hora de agir. É um tempo de um novo recomeço, Josué. A ordem era para que ele se levantasse, se colocasse de pé. Ele agora era o novo líder desse povo, era ele que Deus usaria para poder, através dele, trazer vitória. E quantas vitórias, quando lemos as páginas desse livro que leva o nome de Josué, quantas pelejas e quantas vitórias, quanto mover extraordinário de Deus na vida desse povo aqui, durante esse tempo de caminhada. Deus queria que Josué se levantasse, porque era tempo de pelejar e era tempo de vitória, querido. Eu repito, ninguém consegue conquistar nada sentado, de braço cruzado. Ninguém consegue. É hora de se levantar. Você que de repente está desanimado, eu quero dizer nessa noite para você, é hora de se levantar. Deus está falando com você nessa noite: levante-se, levante-se, coloque-se de pé. E levantar aqui, eu quero ressaltar duas coisas aqui. O levantar emocionalmente, em primeiro lugar. Levantar emocionalmente vai implicar, por vezes, em perdoar. Perdoe, porque quem não perdoa carrega consigo um saco de pedras, que por vezes o impede de caminhar. Você já tentou carregar um saco de cimento? Você já tentou carregar 2 sacos de cimento aí para os mais fortes? Você já tentou? Consegue caminhar? Consegue ir longe? Você pode até dar alguns passos, mas caminhar você não vai conseguir caminhar. Você não vai conseguir prosseguir por muito tempo. O peso não permite. E de repente nessa noite você precisa se levantar emocionalmente. E você precisa liberar perdão. Liberar perdão para aquele que te feriu. Para aquela pessoa que falou mal de você. Para aquele que te ofendeu e que esse negócio está guardado, essa ofensa está guardada dentro do seu coração e que você dorme com isso, às vezes acorda com isso, às vezes esquece, mas tempo depois você lembra de novo. Está na hora de se levantar. Levantar emocionalmente é você decidir liberar perdão e falar: Senhor, eu coloco hoje uma pedra sobre esse assunto. Espírito Santo de Deus, me ajude a liberar perdão. Se você tem dificuldade para isso, ore nessa noite. Fale: Senhor, me ajude a liberar perdão, porque eu quero viver, prosseguir, ir para frente. Deixa a mágoa, deixa o ressentimento de lado. Isso só causa mal, isso só causa dor, isso só causa enfermidade. Decida hoje liberar perdão e se levantar emocionalmente, se levantar espiritualmente. Querido, é buscar um fortalecimento no Senhor. Viver, a gente tem 2 opções nessa vida, apenas 2 caminhos:
caminhar com Jesus ou caminhar sem Jesus. Não existe uma terceira via. Não existe uma terceira via. E quando a gente decide caminhar com Jesus, a gente tem Ele do nosso lado, como nosso amigo, companheiro, como nosso libertador, como nosso provedor, como nosso guarda, como nosso auxiliador, como nosso guia, como aquele que vai adiante de nós, como aquele que peleja por nós. Essa é a melhor opção. Essa é a melhor opção. E a gente caminha dessa maneira, fortalecendo a nossa fé no Senhor. Abrindo o nosso coração e falando, declarando todos os dias: Senhor, eu quero viver esse dia contigo. Eu quero que o Senhor vá diante de mim, que o Senhor me dirige, realmente que o Senhor me abençoe, porque eu desejo a graça do Senhor sobre a minha vida. E nessa noite, de repente, você precisa se levantar espiritualmente, declarando isso. Deus, eu quero que esse 2025, eu quero experimentar do Senhor o que eu não experimentei até hoje, o que eu não experimentei em 24, em 23, esse 25 eu quero, meu Deus, experimentar mais do Senhor. Para uma nova oportunidade, querido, um recomeço em sua vida, será, em nome de Jesus, uma fase de vitória, mas desde que você se levante, chega de braço cruzado, é hora de pôr-se de pé, de sacudir a poeira, de retomar novos projetos, ou de retomar projetos antigos, colocá-los diante do Senhor e falar: Deus está aqui, me dirige, Senhor, vá à minha frente, abra as portas, o Senhor conhece as minhas necessidades, trabalhe por mim, meu Deus, peleje por mim essa peleja. E o Deus de graça é aquele que realmente trabalha por nós, é aquele que caminha conosco todos os dias, é aquele que nos mantém de pé, é aquele que nos guarda, sabe, propósito na sua vida, no seu casamento, dentro da sua casa, nos seus negócios. É tempo novo, querido. 2025 está só começando, é um tempo novo. Se coloque de pé, levante-se, é hora realmente de agir. Agora, agir também vai implicar em enfrentar obstáculos. No verso 2, o Senhor Deus vem dizer: Moisés, meu servo, é morto. Levante-se, pois, agora e passa esse Jordão. Passa esse Jordão. Olha o grande obstáculo que estava diante desse povo. O Jordão é um grande rio. E aqui Josué carregava consigo na alma 40 anos de vitórias, mas também 40 anos de alguns fracassos, 40 anos de expectativa de entrar nessa terra que Deus havia prometido e que ele havia colocado os pés, e de ver o seu povo tomando posse dessa terra, e diante dele agora Deus vem falar: levanta e rompe esse Jordão. E era um rio que não era um córrego, não era, por exemplo, como o nosso rio aqui, Rio Doce, que na época da seca é possível a gente ver algumas pessoas atravessando o leito do rio, caminhando pelo meio do rio e por cima das pedras. Nesse momento aqui, o texto diz que o Rio Jordão estava transbordando, ele transbordava, era um tempo de cheia, como é hoje. Como está hoje o nosso rio aqui? É possível alguém hoje atravessar o rio caminhando? Impossível, o rio vai levar. Aqui o contexto era o mesmo. E não era apenas para um ou dois atravessarem nadando, não. Era para os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, os animais, os bens, era para atravessar tudo. Como? Como atravessar tudo, Deus? Como fazer isso nesse momento? Como, Deus? Como? O Rio Jordão era o grande obstáculo na frente. E todo novo trabalho, querido, ele é um desafio. Sem Deus, ele pode ser muito assustador. Agora, com Deus, uma grande aventura. E foi isso que esse povo vivenciou. Um grande milagre de Deus nas suas vidas, porque o Deus que operou 40 anos de milagre, enviando o maná todos os dias, o Deus que sustentou esse povo durante 40 anos, foi o Deus que fez o primeiro milagre aqui sobre a condução de Josué, onde faz o rio parar. Fez o rio parar de correr para o povo atravessar a pés enxutos. É o Deus de milagre. Deus queria mostrar e ensinar que muitos obstáculos e muitas lutas viriam, que o povo entraria e tomaria posse da terra prometida, mas a terra não estava vazia. Eles deveriam pelejar, e o Jordão foi apenas o primeiro obstáculo. Porque depois desse grande, extraordinário milagre que Deus opera, o povo atravessa o Jordão e agora tem que guerrear.
E a primeira cidade, o primeiro inimigo qual que é? É Jericó, uma cidade fortificada, impossível de ser conquistada. Mas Deus foi dando milagre, Deus foi operando milagre atrás de milagre. Deus foi dando estratégia atrás de estratégia. Para atravessar o Jordão, foi uma estratégia. E para vencer Jericó, foi a mesma estratégia? Não, foi outra. Então entenda isso. Deus vai dar uma estratégia para cada obstáculo, querido. Deus vai te dar uma orientação para cada obstáculo. Porque Deus é assim. Às vezes nós limitamos Deus como se Ele estivesse dentro de uma caixa. Ou às vezes nós pensamos que Deus vai agir de determinada maneira, porque lá atrás Ele operou daquele mesmo jeito. Não, querido. Como que Jesus Cristo operava milagres? Por exemplo, para alguns, um cego chega perto dele, Jesus pergunta: o que eu quero que eu te faça? Ele: Senhor, que eu veja. Senhor, então veja. E os olhos se abriram. Para outros, o que Jesus fez? Cuspiu no chão, fez uma melequinha, passou no olho, pode ir lá agora e lava. E está curado. Para um paralítico, ele pega pela mão e levanta. Para outro, ele simplesmente fala: levanta e anda. Sabe, querido, o Senhor Jesus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e Ele é o mesmo Deus sempre. O Deus que opera milagres de maneiras que nós não conhecemos. Então, olhe para frente, para esse 2025, olhe para os seus obstáculos e comece a declarar o nome do Senhor Jesus para cada um deles. E falar: Deus, o Senhor vai me dar estratégia. Eu creio, pela fé, que o Senhor vai me dar estratégia para vencer cada um desses obstáculos. Deus, tira do meu coração todo o temor, toda preocupação e me ajude a descansar em Ti. Em 2025, continue avançando sobre cada um dos obstáculos, querido. Porque é o mesmo Deus que disse essa palavra para Josué, Ele é o mesmo Deus que nos fala aqui no verso 5. Ninguém se susterá diante de ti, serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. É o mesmo Deus que disse isso lá atrás, é o mesmo Deus que hoje fala também essa mesma palavra para mim e para você. Olhe para os obstáculos e continue prosseguindo pela fé. Pare de procrastinar, pare de adiar, pare de empurrar para depois. Não, o tempo de agir é agora. Levante, passe pelos obstáculos. O profeta Isaías, no capítulo 43, verso 2, ele tem uma palavra de Deus, uma palavra animadora de Deus para as nossas vidas. Ele diz que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. É o mesmo Deus, querido, fala isso para mim e para você hoje. Se levante, encare os obstáculos de frente, olhe para frente, creia que Deus é o mesmo Deus que age hoje na sua vida, que tem milagre hoje para poder operar na sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? É o mesmo Deus, glória a Deus por isso. Agora, no verso 6, no verso 7 e no verso 9, Deus vem trazer uma palavra muito específica para Josué aqui. Ele vem dizer: se esforce e tenha bom ânimo. Se esforce e tenha bom ânimo. Sabe, nós sabemos o quanto o emocional nos influencia. O quanto o emocional influencia uma pessoa. Por exemplo, nós ficamos às vezes tão impressionados com o que o corpo humano é capaz de fazer. Como que alguns atletas de alto rendimento conseguem fazer algumas coisas. Mas eles fazem aquilo porque primeiro eles treinam a mente. A mente, ela é muito forte. A nossa mente, sabe, o nosso emocional, ele realmente tem uma influência muito grande na nossa vida. Se olhamos um obstáculo e começamos a desacreditar que é possível ter vitória, querido, já começou a derrotar. Por exemplo, Josué vivenciou isso há 40 anos atrás, quando ele e os outros 11 espias caminham pela terra, voltam lá em Números capítulo 13, trazem a notícia de que a terra era boa, que manava leite e mel, mas que havia gigantes. E o povo olha para os gigantes e tremem, e por causa disso eles acreditam: pronto, agora acabou tudo. Agora a gente vai entrar na terra, mas esse povo vai matar nós tudo, porque eles são fortes, eles são gigantes, eles são muito maiores do que nós. É impossível tomarmos posse dessa terra. Quando eles declaram isso, eles estão dizendo: Deus, o Senhor cuidou até aqui, mas o Senhor não pode resolver esse problema para a gente. E por conta disso,
por conta de olhar para um obstáculo e ter receio, e ter medo, e deixar de acreditar que Deus poderia operar um milagre, que Deus é maior do que aquele obstáculo, o povo todo amargou uma punição de Deus, da parte de Deus, que foi Deus falou, então tá bom, já que vocês acham que eu não posso resolver esse problema, então vocês vão voltar a caminhar mais 40 anos, toda essa geração de 20 anos para cima vai morrer, e os filhos de vocês, que vocês diziam que seriam consumidos, eles tomarão posse da terra. E aqui, 40 anos depois, Deus vai cumprir essa palavra, mas Deus vem trazer algo muito específico para Josué. Vem falar: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Josué, tenha bom ânimo, porque para recomeçar e não ter às vezes os mesmos resultados de fracasso, querido, é preciso trabalho, é preciso perseverança, é preciso muita dedicação, mas é preciso também muita fé em Deus, muita confiança no Senhor e bom ânimo, de crer que Deus tem o poder e que está no controle da situação sempre. Foi por isso que por 3 vezes Deus vem dizer a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Deus não tem prazer, querido, naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que desistem. Deus não tem prazer naqueles que olham e dizem: acabou. Não, porque a última palavra sempre, querido, é do Senhor. Guarde isso. A última palavra sempre é do nosso Deus. Hebreus capítulo 10, verso 38, o escritor aos Hebreus vai dizer isso: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não tenho prazer nele. Na versão NVI, um pouco diferente, vai dizer: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Então a ausência de fé é algo que desagrada a Deus. Então, meu querido, olhe para os seus obstáculos a partir de amanhã, segunda-feira, e comece a declarar o nome de Jesus para cada um deles. É um problema dentro do casamento? Comece a declarar Jesus, comece a profetizar: eu creio que esse vai ser o melhor ano do meu casamento. Eu creio que esse vai ser um ano de paz dentro do meu lar. Eu declaro pela fé que Deus vai restaurar o meu casamento. Eu declaro que o meu relacionamento com os meus filhos serão de paz esse ano. Em nome de Jesus, que toda confusão vai cessar dentro dessa casa. Comece a olhar para os problemas e declarar Jesus para os problemas. E não apresentar, e não falar do problema para Jesus, não, mas é apresentar Jesus ao problema. E dizer: Senhor, o Senhor é maior. O Senhor tem poder sobre essa situação e eu confio em Ti, Deus. Seja financeiro, seja de relacionamento, seja um problema de repente de saúde, seja algo que o médico já disse que não tem jeito, mas apresente diante do Senhor com fé. E comece a declarar e comece a profetizar: Deus, eu profetizo a cura. Deus, eu profetizo a vida. Deus, a medicina não tem solução, mas o Senhor tem solução. O Senhor é o Pai dos milagres. O Senhor operou milagres ontem, o Senhor tem poder para operar hoje. Apresente o seu problema ao Senhor com fé e creia, tenha bom ânimo, Sonhos de conquista só virão, querido, com esforço e com bom ânimo. Bom ânimo é olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Bom ânimo é ter otimismo, e otimismo decorre não de algo vazio, mas esse otimismo, esse bom ânimo, ele vai decorrer da fé, porque é a fé que nos levanta, é a fé que nos garante vitória, é a fé, ele produz a esperança, a fé produz a esperança, e a esperança produz esse bom ânimo no coração. O bom ânimo decorre da esperança, de olhar para frente e acreditar: não, Deus vai operar, Deus vai agir, e essa esperança é fruto de uma fé firmada na palavra do Senhor, firmada na promessa de Deus sobre as nossas vidas, crendo que o Senhor Deus tem poder sobre todas as coisas, que Ele é Deus que age. Em Mateus capítulo 19, Jesus Cristo vem dizer: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus tudo é possível. Efésios capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Aquele que tem o poder para operar infinitamente mais. Sabe esse projeto, sabe esse sonho que está aí no seu coração?
A palavra do Senhor diz que o nosso Deus tem poder para operar infinitamente mais, para fazer melhor, fazer muito melhor do que o que você pode pensar, pedir ou imaginar. Creia nisso, se levante, tenha bom ânimo, tenha esperança na fé firmada em Jesus Cristo. E por último, é necessário agir do jeito certo, não de qualquer maneira, agir do jeito certo. No verso 8, o Senhor Deus vem trazer essa direção aqui a Josué, vem dizer: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Querido, Deus garantiu a Josué que daria vitória a ele. Deus garantiu a Josué: eu vou à sua frente e eu te garanto a vitória. Eu vou pelejar. E nós vemos isso no livro que leva o nome de Josué, as grandes vitórias que Deus operou, os grandes livramentos, as grandes pelejas que Deus agiu. Mas Deus deu uma direção a ele: não afasta da minha lei, não afasta. Impôs uma condição, sabe? A condição do sucesso para a caminhada era o compromisso com Deus. Compromisso com Deus através da obediência à sua palavra, à sua diretriz. Deus já havia dado toda a diretriz através de Moisés. E Josué tinha aquilo nas suas mãos. E Deus falou: olha, segue isso daí. Segue que você vai ter vitória. Deus deu a forma, Deus deu as estratégias. Era apenas seguir. Quando se segue, querido, tem vitória. A grande dificuldade nossa é quando a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, ou quando a gente quer viver da nossa vontade. Aí é que a gente começa a se embaraçar, porque, como eu disse, nós temos duas opções: caminhar com Jesus ou sem Jesus. Caminhar com Jesus é seguir a sua palavra e caminhar de acordo com a sua diretriz. Caminhar sem Jesus é caminhar de acordo com a nossa vontade. Só que quando a gente caminha de acordo com a nossa vontade, a gente sai debaixo da mão poderosa de Deus. A graça dele sai de sobre nós. Aí a gente tem que se virar sozinho. Aí a gente enfrenta a encrenca. Porque, como eu disse, todos nós enfrentamos obstáculos. E é a graça de Deus, é a bênção de Deus que nos garante vitória. E Deus estava falando justamente isso para Josué nesse momento. Josué, não afasta do seu coração a minha lei, não afasta do seu coração a minha palavra, guarda ela, Josué, para você poder ter vitória, porque eu vou pelejar por você. A orientação é ser forte e corajoso, porque a tarefa realmente não era fácil, e obedecer a Deus, querido. A bênção decorre da obediência. Você pode repetir isso comigo? A bênção decorre da obediência. Mais um pouquinho mais forte. A bênção decorre da obediência. A bênção decorre da obediência, querido, sempre. Em todas as áreas da vida, a bênção decorre da obediência. Não é isso que a gente fala para os filhos da gente? Seja obediente, meu filho, para você poder ter sucesso. Seja obediente para o seu caminho ser um caminho de bênção. Meu filho, não sai dos trilhos, não. Segue no trilho que vai dar tudo certo lá na frente. A gente que já caminhou um pouquinho mais, a gente não fala isso para o filho, porque a gente já enfrentou algumas portas fechadas, já enfrentamos problemas. A gente que tem um pouco mais de experiência, não olha para o filho e fala: meu filho, segue por esse caminho aqui que vai dar certo, porque aqui vai funcionar. Se você desviar daqui, vai dar ruim. A mesma coisa Deus fala comigo e com você, querido. Siga o caminho. A condição para ter a bênção decorre sempre da obediência. João capítulo 14, verso 14 e 15. Jesus Cristo vem dizer isso: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus vem dizer: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí ele continua dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, com quem realmente caminha com Ele. Sabe, querido, e Ele vem dizer aqui: não afaste o livro dessa lei. Ler e estudar constantemente a palavra do Senhor é necessário para realmente nós mantermos o nosso coração guardado, principalmente nesse tempo de hoje. Por que nesse tempo de hoje, pastor? Por que é diferente? Sempre foi necessário guardar, mas é porque hoje a gente tem acesso a tanta informação. Hoje, com o celular na mão, você encontra um monte de gente falando um monte de coisa, sabe? E tem
Tem muita palavra misturada, tem muita palavra inverídica nesse meio aí. O próprio Jesus Cristo disse isso, capítulo 24 de Mateus, versos 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Tem muita gente sendo enganada com umas palavras erradas que estão sendo ditas e que hoje é tão fácil a gente ter acesso a elas na internet. Como que a gente, então, não é enganado, pastor? Conhecendo a verdade. Quando a gente conhece a verdade, a gente não é enganado. E a gente conhece a verdade lendo as Escrituras, guardando essa palavra no nosso coração. Um dos projetos mais abençoados que tem sido o pilar dessa igreja é o projeto de leitura bíblica. Há muitos anos essa igreja está firmada nesse pilar da leitura bíblica, porque é essa verdade que nos mantém de pé, é essa verdade que realmente guarda o nosso coração e nós não somos enganados por tantas coisas que têm se levantado ao nosso redor, tantas palavras, sabe, querido? Essa palavra Deus colocou no meu coração hoje, justamente porque a gente está no início de ano. Quanta coisa a gente vai viver, você vai viver neste ano. E de repente, você às vezes está começando esse ano com algumas expectativas já frustradas, ou com alguns sonhos já esquecidos, desanimado, às vezes angustiado com alguma coisa. A palavra do Senhor para você hoje é essa: é hora de agir, é hora de se levantar. É hora de se reanimar na palavra do Senhor. É hora de reanimar a sua fé no Deus que opera milagres. E é hora de guardar a palavra do Senhor no seu coração, para poder, em nome de Jesus, trilhar um ano de bênção, de paz e de vitória. Amém, meu querido? Quero orar contigo. Vamos colocar de pé? Vamos orar? O nosso Deus é um Deus que age. O nosso Deus é um Deus de poder. É hora de agir. Agir, mas não agir de qualquer jeito, agir do jeito certo, sabe? O jeito certo para poder ter vitória na sua vida é caminhar com o Senhor Jesus. Talvez você esteja aqui hoje sem forças, às vezes triste, angustiado, sonhos quebrados, desafios imensos à sua frente que só você conhece, só você sabe quais são eles. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e lembrasse agora desses obstáculos que de repente são tão grandes diante de você. Gostaria que você começasse a apresentá-los ao Senhor nessa hora. Apresente, clame pelo nome de Jesus. É Jesus que nos garante a vitória, é Jesus que peleja por nós. O Senhor Jesus, Ele é especialista em pegar gente caída, gente fraca, gente cansada e levantar, sabe fazer assentar entre os príncipes. O Senhor Jesus, Ele é especialista em restaurar corações, Ele é especialista em restaurar emoções. Levante-se emocionalmente. Se nessa noite você tem que perdoar alguém, declare isso nessa hora: Deus, eu libero perdão para fulano de tal, diga o nome da pessoa, eu libero perdão porque eu quero caminhar, eu quero romper esse ano para frente, eu não quero que nada me impeça de prosseguir. Deus, eu quero me levantar espiritualmente, Senhor, eu preciso do Senhor, eu confio, eu sei que é só o Senhor que pode me dar vitória. Me ajuda a minha fé. De repente você está como aquele pai que recebeu a notícia da morte da sua filha e Jesus fala para ele: tenha fé, se creres verás a glória de Deus. E aquele pai fala: Jesus, ajuda a minha fé, ajuda a minha fé. Ele está dizendo: Jesus, eu estou desanimado, Jesus, eu preciso do Senhor. Essa oração, você precisa de fazer essa oração nessa noite. Hoje é o dia, é hora de agir. Você que está frio na fé, você que de repente já tem tempo que está afastado do Senhor, está desigrejado, está deixando de congregar, é hora de agir, querido, é hora de recomeçar. Você que está afastado, é hora de voltar para Jesus. A hora é hoje, o tempo é hoje. Se o Espírito Santo falou contigo, coloca a mão no seu coração aí, sobre algum desses aspectos. Se você precisa de levantar, se você está com os braços cruzados, se você está sentado, se você precisa de realmente colocar-se de pé emocionalmente, espiritualmente, essa é a hora, essa é a hora. O Senhor Jesus está te dizendo: levante-se, eu sou contigo, é eu que pelejo, é eu que trabalho, é eu que opero os milagres, o tempo do milagre é hoje.
Se realmente você precisa de se reaproximar do Senhor, ter a sua fé aquecida, é hoje é o dia. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque ela nos encoraja. Obrigado porque realmente ela nos mostra um Deus de milagre. Obrigado, meu Deus, por termos o registro dessa história de Josué. Meu Deus, por essa palavra que o Senhor disse a ele há tantos anos atrás: levanta-se, passa esse Jordão, enfrenta os obstáculos. Levanta, está na hora de descruzar os braços, está na hora de se pôr de pé. Meu Deus, estamos enfrentando um ano que está só começando, e essa palavra o Senhor está falando para muitos aqui nessa noite: levante-se, chega de chorar, é hora de agir, é hora de você se pôr de pé, é hora de você vencer os obstáculos. É eu que pelejo por você. É isso que o Senhor está dizendo para muitos aqui nessa noite, meu Deus, que estão enfrentando problemas insolúveis aos olhos dos homens, mas que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao Deus que tem o poder no céu e na terra, e é no Senhor que nós cremos, e é no nome de Jesus que nós declaramos vitória nessa noite. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor intervenha de uma maneira pessoal em cada coração aqui, que o Senhor complete essa palavra com sinais e com prodígios de uma maneira extraordinária, para que o santo nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado, meu Deus, e cada um aqui possa declarar e viver esse ano de 2025 declarando Jesus Cristo para cada um dos obstáculos, recebendo direção do Senhor, orientação do Senhor e vivenciando milagres do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.